Fala, criançada, tudo bem com vocês? Aqui é o tio Maurício de novo. Espero que esteja tudo bem com vocês, aí na casa de vocês, com seus pais, com suas mamães. Como é que vocês estão? Ansiosos para ir para a igreja? Ansiosos para voltar para a escola, talvez? Mas Deus sabe de todas as coisas e haverá o tempo certo para tudo isso, né? Então hoje eu quero contar uma história para vocês, acho que pouca gente conhece. É uma história de um jovem chamado Eutico. Será que alguém conhece Eutico? Já ouviu falar de Eutico? Quem seria Eutico? Essa história que eu vou contar para vocês, ela se passa no capítulo 20 do livro de Atos, né? Capítulo 20, versículo 7 em diante. Tá, então, a palavra fala o seguinte, que Paulo estava pregando numa casa que devia ter, acho que uns 3 ou 4 andares, não sei direito, a Bíblia não especifica quantos andares tinha essa casa, né? E Paulo estava lá conversando, falando da palavra de Deus para as pessoas que estavam lá dentro daquela casa, tinha muitas pessoas, né? Paulo falava no 3º andar dessa casa, né? Ele lá falando da palavra de Deus, só que a Bíblia diz que ele prolongou um pouco, né? Ele falou um pouquinho demais, assim, né? Tava pregando, né? Ele possivelmente iria pregar não sei se tinha um tempo estipulado, mas acredito que ele também não queria prolongar muito em falar, né? Mas se era para ele falar uns 15, 20 minutos, ele acabou terminando de falar o que ele queria, né? Por volta de 2, 3 horas, né? Então imagina, né? Para algumas pessoas que por um acaso possam estar desatentas, pode ser cansativo, né? Na verdade, quando você está ouvindo uma história muito longa, imagina se o tio Maurício ficasse aqui enrolando aqui nessa história, conversando aqui com vocês, ficassem cerca de 3, 4, 5 horas aqui falando. Acho que muita gente ia parar de assistir, ia ir brincar, ia correr, ia no banheiro, ia comer, ou até mesmo dormir. Então, foi o que aconteceu nessa história. Diz a palavra que Eutico estava sentado na janela da casa. Estava sentado tipo assim ali, naquela janela. Paulo está aqui na minha frente falando, eu aqui estou observando Paulo falar da palavra de Deus, pregando. E Eutico sentado lá na janela, né? No 3º andar da casa. Imagina, era alto, né? Eu moro num apartamento. São 5 andares aqui onde eu moro. É alto, bastante alto. E do 3º andar também eu acredito que seja um tamanho assim, uma distância muito grande assim, de altura, né? Assim, outras pessoas também, alguns de vocês moram em prédio, alguns outros moram em sobrado e até casa mesmo. A nossa igreja lá, ela tem 2 andares, né? Mas são 2 andares bem altos, né? Imagina você cair lá da galeria, né? Daquela janela lá da galeria, no chão. Foi o que aconteceu com Eutico. Eutico lá, estava sentado, Paulo falando. Eutico ficou com sono, talvez estivesse meio desatento, ficou cansativo. Paulo falava muito, né? Estava lá pregando, mas Eutico estava lá meio desatento, talvez viajando na maionese, olhando para o lado, pensando em brincar, em correr ou qualquer outra coisa. Ou ele estava lá olhando para o Paulo, mas não estava ouvindo nada do que Paulo estava falando, não estava prestando exatamente atenção. Então a Bíblia fala que ele cochilou, ele tirou um soninho e puf! O que aconteceu com ele? Caiu lá embaixo do 3º andar lá na rua. Aí todo mundo ficou apavorado, todo mundo desceu e foi ver o que tinha acontecido com ele, né? Desceram lá os 3 andares, foram todo mundo lá pra rua. E aí chegaram lá, o menino estava morto no chão. Mexeram lá com ele estava morto. Mas aí Paulo vem, né? E a palavra diz que ele se inclina sobre Eutico, né? E abraça ele. E ele fala assim: a vida ainda está nele, ele não morreu. E talvez, não sei se Paulo orou por ele
E eu sei que levaram o menino para dentro da casa novamente. E Paulo continuou falando. Quando o Eutico caiu, diz a palavra que era próximo da meia-noite. É quando o Eutico caiu da janela. E a turma levou Eutico para dentro da casa. Isso era por volta da meia-noite. Diz a Bíblia que Paulo continuou falando, pregando a palavra de Deus até o dia amanhecer. Passou a madrugada inteira pregando a palavra de Deus. E assim que Paulo terminou de pregar, ele foi embora. E as pessoas que ali estavam ficaram muito felizes e tranquilas, porque apesar do menino ter caído da janela do terceiro andar, ele estava vivo, ficou vivo, Há indícios de que ele tenha ressuscitado, assim que Paulo, o abraçou, ou Paulo possivelmente talvez tenha orado ali por ele naquele momento, e ele ressuscitou. Mas o que a gente pode aprender com essa história? Paulo estava lá pregando. Imagina que o tio Lucas, ou o tio Maurício, a tia Pati, ou a tia Gi, a tia Rafa, esteja lá na salinha dando aula para vocês, falando da palavra de Deus, ensinando as histórias da Bíblia, ou outras situações, ou até mesmo, sei lá, fazendo qualquer outra coisa, mesmo que seja muito divertida, um pouquinho menos divertida. Imagina que um de vocês não estivesse prestando atenção no que os tios estivessem falando, e você se dispersasse, e você ou dormisse, ali, dá um soninho, caiu, capotou. Ou que vocês, por um acaso, se distraíssem e fossem mexer em alguma coisa, que não era para vocês mexerem, exemplo. Você foi lá e foi abrir a porta. Muitas vezes quando a gente está disperso, ou quando a gente não está com a cabeça centralizada naquilo que está sendo proposto no ambiente, no caso uma aulinha falando da palavra de Deus, pode ser que aconteça alguma coisa ruim com você. Você pode prender o dedo na porta, se você for abrir a porta, fazer alguma coisa, você pode tropeçar, cair. Se você cochilar, você pode cair, bater a cabeça no banco, no chão e se machucar. Essa palavra ensina a forma como a gente se portar na igreja, quando o pastor ou o tio estiver falando de Deus para você, procure ficar atento, procure prestar bastante atenção. É muito importante vocês entenderem o propósito de cada palavra, tudo de cada história que a Bíblia nos traz, Eu costumo dizer que a Bíblia, não só eu, mas muitas pessoas, costumo dizer que a Bíblia, ela é um manual, Ela é um guia, Ela é o caminho, para você ter uma vida melhor. É um manual de você viver. A Bíblia te ensina a viver. E através dessas histórias que nós contamos para vocês, que o pastor prega lá na igreja, para os papais e para nós, de alguma forma nos ensinar a viver melhor, De que forma? Obedecendo a Deus, ouvindo a palavra, obedecendo os preceitos de Deus, E caminhando com Ele. Então espero que vocês tenham achado interessante essa história, Que vocês tenham gostado, por mais simples que esteja sendo, Essa é a palavrinha que eu queria deixar para vocês, tá? Espero que logo, tem muitas aí igrejas já voltando às atividades, O coronavírus ainda não deu uma trégua, para a população mundial, mas Deus é quem cuida de nós, Então eu espero que nós possamos nos encontrar em breve, E que a gente possa curtir momentos juntos, Eu acho que logo logo vamos nos rever, tá? Nossas famílias. Não sei se vamos poder nos abraçar, Diz a palavra que há tempos de abraçar e tempos de estar longe, Então acho que agora é tempo de estar longe. Mas que Deus abençoe a vida de vocês e que
tudo proceda bem, que vocês possam estar atentos à palavra de Deus, atentos às histórias, que vocês consigam compreender, né, os princípios que estamos tentando passar para vocês. Tá? Um grande beijo, fiquem com Deus e tô com muita saudade, né? Assim como todos vocês. Grande abraço, até mais, gente. Beijão, tchau, tchau.